Boa noite a todos. Vamos nos envolver do ambiente, trazendo para esta casa, neste momento de oração e de conhecimento, as boas entidades, através dos nossos bons pensamentos, dos nossos rogos, da nossa gratidão também. Vamos agradecer a esta casa, aos dirigentes espirituais, aos trabalhadores espirituais do Círculo da Luz. Vamos pedir que nos seja permitido sairmos daqui melhores do que aqui chegamos, envolvidos na prece. Vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Pai, a vossa vontade aqui na terra, como ela já é feita nos mundos superiores. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder e a glória hoje e sempre. Nós temos, na noite dessa segunda-feira, como expositora, a nossa irmã Cátia, trabalhadora desta casa, há muitos e muitos anos, né? Estudiosa. Vamos vibrar, vamos nos envolver no recinto, vamos auxiliá-la a ter facilidade de transmitir para nós aquilo que ela preparou. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva. Nós buscamos no capítulo 17 o Evangelho, a parábola do semeador, para que nós possamos estudar um pouquinho o Evangelho, meditar um pouco mais nos ensinamentos de Jesus, porque afinal de contas nós já tivemos nossas férias, nós já tivemos o carnaval, chega de férias e a gente precisa arregaçar a manga e trabalhar. Mas trabalhar com Jesus é estudar o Evangelho para que nós possamos colocá-lo nas nossas vidas. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se uma grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. Segundo os grandes estudiosos das religiões e segundo o apanhado dos espíritos que trouxeram a codificação a nós, a parábola do semeador é uma das parábolas que se chama parábola dos lagos, aonde nós todos conhecemos as várias vezes que Jesus, ouvimos falar que Jesus foi no lago de Genezaré,
nas praias de Cafarnaum, aonde ele espalhava boa nova, aonde ele trazia as boas notícias, aonde ele trazia conhecimentos profundos, e para que nós, na época, pudéssemos entendê-lo, ele buscava o conhecimento nosso do dia a dia. Nós, na época, povo hebreu, nós éramos um povo agrícola. Nós cultivávamos a lavoura para poder ter uma sobrevivência maior. E nessa oportunidade, Jesus coloca, para que nós pudéssemos entender, essa grande e profunda sabedoria que são as palavras de Jesus na parábola do semeador. Então, Mateus, o Levi, que traz esse apanhado de conhecimento, porque só fazendo um adendozinho para nós entendermos, quando os evangelhos foram feitos, formulados pelos cristãos da época de Paulo de Tarso, porque nós fomos chamados cristãos em Corinto, pelos cristãos das igrejas de Antioquia, que se reuniam através do ensinamento de Paulo de Tarso, para que nós pudéssemos entender o que realmente era a Boa Nova. E o estudo da Boa Nova foi trazido pelos pergaminhos de Levi, o Mateus, do Evangelho, que Jesus chama o pescador e chama Levi, que era um dos que cuidavam dos tributos, a arrecadação de impostos na época. E é Mateus que relata a parábola do semeador, porque ele estava sempre muito próximo de Jesus. Então ele diz que naquele dia, Jesus sai de casa e vai até a praia caminhar. E uma grande multidão de pessoas, que éramos nós, estávamos ao redor de Jesus de Nazaré, porque nós tínhamos uma grande ânsia, uma grande vontade de aprender e também de trazer consolo para nós, porque nós éramos um povo e fomos um povo subjugado pelos exílios da Macedônia, dos egípcios, dos povos que eram pagãos, e fomos escravos. Então trazíamos uma bagagem já de muito sofrimento, porém nós já acreditávamos num Deus único. Então Jesus senta dentro do barco e da praia, de dentro do barco, ele fala para nós. Em torno dele, aqui diz, se reuniu uma grande multidão. E Jesus disse coisas muito profundas através de parábola. A parábola, para nós, Jesus pega um acontecimento da vida e traz para nós uma lição de moral, fazendo um paralelo, para que nós pudéssemos, então, gravar no nosso consciente de cristãos na época, para que no futuro nós pudéssemos também ser melhores cristãos e hoje, como espíritas, nós possamos entender o que Jesus quis nos dizer naquela época. E aí, à margem do lago, Jesus começa. Aquele que semeia saiu a semear. De quem Jesus falava? Dele mesmo. Porque ele veio semear a semente de Deus no nosso coração. Ele trouxe para nós notícias boas. Só que nós estávamos acostumados a matar por qualquer coisa, a nos vingarmos por qualquer banalidade, a cercear um mundo que nós dizíamos, mas Deus não existe. Por que eu vou amar o meu próximo se eu sou odiado? Para eu poder ser amado, eu preciso primeiro amar. E esse grande ensinamento, esta grande lição de vida, que é aprender a amar, Jesus traz na síntese desta parábola. Então, ele diz que o semeador saiu a semear. E quando semeou, as sementes começaram a cair ao longo da estrada. Jesus coloca o ensinamento do agricultor comum. Nós não tínhamos, como hoje tem um agricultor, um trator, um caminhão. Então, eles colocavam as sementes dentro de carroças e caminhavam para a lavoura,
com a carroça, e as sementes soltas iam caindo ao longo da estrada. Então, Jesus coloca esse ensinamento para a nossa vida. Aí a semente cai ao longo da estrada. Estas sementes é a palavra do ensinamento, as lições de vida, as coisas boas, alvissareiras que Jesus trazia para nós na época, nós, povo hebreu. Só que todos esses ensinamentos, estas elucidações, nós ouvíamos, deixava passar. Quem é esse maluco que está falando? Quem é esse um aí que está dizendo essas coisas? Porque nós estávamos num poder da águia romana, aonde tudo dependia do ouro para a sobrevivência. A mercadoria que nós usávamos era a traição, era o ódio, era o rancor. E essa semente que caía à beira do caminho foi todo o ensinamento que Jesus veio pregando pelas praias de Cafarnaum, pelas estradas da Palestina, em Betsaida, na casa, nos serões da casa de Pedro, que muitos de nós ouvimos. E a única parábola explicada por Jesus é a parábola do semeador. Porque o Sermão da Montanha foi explícito. Vós sois o sal da terra. Vós sois deuses. Ele estava dizendo para nós que nós podemos tudo pelo amor. Porém, se nós optarmos pelo caminho da dor, do sofrimento, que nós já viemos numa viciação de muitas jornadas nesta dor e nesse sofrimento, nós vamos optar pela traição, pela angústia, a ansiedade. E tudo que nós estamos vendo hoje na mídia. Todas as pessoas, todos nós que hoje, em qualquer casa de oração, não é só na doutrina espírita, mas em qualquer casa de oração, que entrar e conversar com Jesus, ele vai sentir a boa nova dentro de si. Porque essas sementes caídas ao longo do caminho nós vamos ter que juntar. Jesus saiu e foi ao nosso encontro. Nós deixamos ele sozinho, a ver navios. Nós deixamos Jesus de Nazaré chorando, porque ele trouxe para nós ensinamentos muito profundos, aonde ele precisava diminuir a capacidade de tanta luz dele para trazer para nossa inferioridade histórias, porque nós éramos tão infantis e ainda somos tão infantis na universalidade do Espírito, que nós precisamos de histórias para entender que estas sementes que caíram ao longo da estrada nós vamos precisar juntar, uma por uma. São várias reencarnações, serão várias vidas, até nós entendermos o significado do amor, da ciência exclusiva que Jesus veio trazer, que foi o sentimento de amar. Este amor nós não conhecemos, porque esse amor que Jesus deu para nós, que ele mostrou para nós, por estas sementes que nós deixamos no chão por querer, porque nós não entendemos nunca quem foi a grandeza que viveu entre nós na Palestina. E aí ele diz, vieram os pássaros e comeram. Na parábola, nós podemos colocar ela para nós atualmente, é a grande ignorância em que nós vivemos. Os pássaros do céu, a ignorância em que nós convivemos no dia a dia, com futilidades, com banalidades, com brigas, com situações que não vão levar a nada, não vão nos acrescer nada.
E essa ignorância tapa o nosso conhecimento. O ser humano na Terra não é proibido de ter dinheiro. Não é proibido de fazer academia, nem de fazer dieta, nem de ficar mais bonito, botar botox, usar batom, o que quiser. As modernidades Deus nos concedeu para melhorar a nossa vida, para nós termos um pouco mais de conforto. Porém, nós estamos esquecendo dele. Nós estamos vivendo uma materialidade cruel que nos atinge dentro dos lares. Nós pensamos, não vai acontecer nunca comigo. Quem que vai estuprar minha filha? Quem que vai matar a minha mulher lá na esquina? Quem que vai roubar a minha filha que vai sair para a faculdade? Acontece, todo dia nós estamos vendo a morte cruel das mulheres por um simples dizer não para fazer um selfie. E as crianças, como mercadorias para sexo. Nós, brasileiros, vendendo os nossos filhos para um estrangeiro passar um carnaval no Brasil. Isto é sabedoria? São sementes que os pássaros comeram. Ignorância. A partir do momento que nós, brasileiros da pátria do Evangelho, até quando nós vamos conseguir não entender? Até quando nós vamos deixar que essa espiritualidade negativa, essa coisa ruim, assole o solo sagrado que Jesus trouxe para nós pelas páginas de Humberto de Campos? Será que tudo isso é ficção? Será que tudo isso é mentira? Espíritos de hierarquia de Chico Xavier, Emmanuel, Humberto de Campos, que em vida já era uma sumidade de inteligência e de moralidade. E aí nós vamos abrindo uma televisão, um jornal, escutando uma rádio que só dá suicídio, feminicídio e um monte de besteiras que nós já estamos cansados. Mas que o mundo brasileiro agracia. Quando o ministro da Cultura diz que nós, brasileiros, quando viajamos, temos o prazer de roubar coisas dentro de um avião, roubar toalha num hotel, e muitos acharam ridículo. É verdadeiro. Ou quando é que nós não vamos mais encarar a nossa realidade? Então, nós botamos um pano quente e deixamos que todas aquelas sementes continuem jogadas no chão. Porque nós estamos botando no lixo a nossa família. Nós estamos deixando o nosso lar na escuridão. Porque primeiro eu, depois eu vou ver onde é que anda o meu filho. Depois eu vou ver o que a minha filha está fazendo. Mas primeiro eu, porque eu ainda sou jovem, preciso viver. Mas a missão de mãe? Já são grandes, eles que se virem. Se Deus deixasse nós também desta forma, Ele não teria mandado Jesus para trazer para nós o conhecimento da Boa Nova. São palavras duras. Infelizmente, meus irmãos, nós precisamos ouvir. Dentro de uma faculdade, de uma escola, onde um professor é esbofeteado, são sementes jogadas ao longo do caminho. Cadê a educação? Cadê a disciplina? E os pais ainda vão contra os professores e a favor dos filhos. A disciplina precisa começar dentro dos nossos lares. Falar de Jesus é modernidade, não é antiguidade, é modernidade. Alguém aqui conhece Jesus de Nazaré? Porque eu não conheço. Conheci. Mas eu gostaria muito de conhecer profundamente uma parábola do semeador. Quando ele diz que a semente do semeador que saiu a semear caiu nos espinheiros. O que são os espinheiros?
São as grandes dores e sofrimentos que nós estamos passando. Cadê a palavra do semeador? Cadê a semente? Porque a semente é a palavra de Jesus, não é nossa, não. Não é do tribuno que vai fazer uma palestra, é de Jesus. A boa nova, ela é uma notícia boa. Ela é um caderno, é uma apostila de boa educação, para que nós possamos colocar em nós. Quando nós escutamos, lá em 1943, 37, por aí, que André Luiz trouxe as obras dele através das mãos generosas de Chico Xavier, e que nós vemos Clarencio dando lição de moral em André Luiz, deixa primeiro eu falar com ela, depois eu falo contigo. Aguarda. Ah, mas eu fui médico na terra, não importa. Mas ela está doente, ela precisa. Ela estava doente espiritualmente, e André Luiz também. Então começa dali a nossa disciplina, saber ouvir, saber enxergar, porque na parábola do semeador, Jesus diz que tenha ouvidos para quem souber ouvir, que tenha olhos de enxergar para quem quer enxergar. Porque nós podemos falar do Evangelho, dar bons conselhos. Nós não precisamos nem falar no Evangelho, nem em nome de Jesus. Mas nós, dando bons conselhos, dando boas dicas para a juventude, vai ter aqueles que vão adorar. Mas vai ter aquele que vai fechar e dizer, babaca. É babaca. Não sabe nada. Não entende de nada. E vai lá na frente. Vai correr, ultrapassar a velocidade e desencarna num acidente. Por quê? Porque ele nunca ouviu conselhos da mãe. Espíritos rebeldes? Pode ser. Mas não é porque eu fui numa outra encarnação, um espírito rebelde, que eu preciso ser nessa. Quando Jesus diz, é necessário que venha o escândalo, mas ai por quem o escândalo venha. É necessário o sofrimento, para que nós possamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração a Deus. Porque somente a dor vai fazer nós dobrarmos o nosso orgulho, pararmos para pensar o que é que eu fiz, o que é que eu estou fazendo da minha vida. Vocês viram pela televisão, isso até foi uma crônica de um ilustre cronista da imprensa nacional. Eu pensei que tivesse sido só eu, mas ele também falou. Então, nós vamos conversar. Jesus arrastado pelos cabelos na Sapucaí, pelo demônio. Cadê o respeito? Cadê a educação? Mesmo que eu não creia em Deus, mas eu preciso respeitar. Os limites já se fizeram desnaturados. E aí o processo de obsessão que está sendo cruel e avassalador na Terra começa por aí. Porque se eu não respeito Deus, como é que eu quero ser respeitada a hora que eu sofrer por essa espiritualidade que me traz lágrimas de sangue? Eu vou querer me suicidar, porque eu vou estar num devaneio tão atroz que eu não vou ter caminhos que me digam, esta é a porta da saída. São as sementes caídas ao longo do caminho. E todo esse sofrimento que a terra está passando é a semente no meio dos espinheiros. Até quando nós, humanos na terra, espíritos encarnados, vamos precisar ser chamados a atenção? Até quando? Aí, todo mundo gosta de escutar a novela das 6, porque o espírito obsedia a moça malvada, e a moça lá, que é boazinha, está sendo amparada por uma desencarnada que quer ajudar ela. Mas isso aqui nós vemos todo dia. Dentro da casa espírita, na igreja católica, na igreja muçulmana, em qualquer lugar. Quantos médiuns que não estão doutrinados, equilibrados, enxergam, conversam com os espíritos, pedindo socorro,
levando eles para lugares menos bons ou melhores, segundo a hierarquia espiritual, moral daquele espírito. Quem são os espíritos? Kardec fez essa pergunta, a codificação. Quem são os espíritos? Alguém sabe responder? Quem são? Somos nós. Na Terra, nós estamos num escafandro de carne, porque nós precisamos respirar o oxigênio que as plantinhas nos dão, e nós damos o oxigênio para elas e elas nos dão o gás carbônico. Essa permuta da natureza. E aí, Deus disse assim, olha, vocês tudo vão morar lá na terra. E disse, Jesus, vem, tu és o Cristo de Deus, um deles. E vai lá e educa esse povo. Aí Jesus chorava tanto que disse, Relio, aonde é que tem uma terra abençoada que eu não aguento mais ver sangue? Porque na Europa a Inquisição era só sangue. Cruel. Na Idade Medieval, quem não conhece a história da Inquisição aqui? Ou é tudo inventação da nossa cabeça? As bruxas eram queimadas, certo? Eu fui uma, né, seu Sebastião? Queimou na fogueira. Gostavam do cheiro de churrasco na fogueira. Porque eram médiuns. Mas eles iam lá transar com as médiuns. E depois eles matavam elas na fogueira. Era bonito. Muito bonita essa história. Sabe por quê? Porque hoje a esfera espiritual de muito sofrimento está lá ardendo. De espíritos sofrendo na dor cruel, de quererem poder ressarcir o erro que eles cometeram e eles não podem ainda. Tamanha a atrocidade que fizeram, que eles, muitos deles reencarnam totalmente sem sentidos, vegetando. Por quê? Para serem escondidos dos próprios verdugos deles. Inquisidores grandes e cruéis da Idade Média, que estão em escafandros de carne reencarnados na Terra, em corpos linfáticos. Não ouvem, não sentem, são paraplégicos totais. Por quê? Porque se eles tivessem algum sentido, eles poderiam atiçar aqueles que eles fizeram mal, que estão no mundo espiritual. A escravidão na Terra, no Brasil, foi a maior inquisição que houve. No Brasil, foi a escravidão. Por quê? Porque nós nos achávamos no direito de extorquir a integridade moral de uma mulher escrava. Porque ela dava prazer ao senhorzinho. A esposa não podia, porque a mulher não podia pensar em amor. Mas a escrava podia, que era de pele negra, e ela não tinha sentimento. Quantos filhos foram desgarrados do colo de uma mãe escrava? Por nós. E quantos de nós hoje, num trabalho mediúnico, escutamos histórias daqueles escravos que não perdoaram até hoje? Quantos séculos se passaram da escravidão? Foi abolida em 1888? Quantos séculos? E nós ainda vemos irmãos negros que não saíram do pelourinho, que estão sofrendo cruelmente as dores dos açoites dos seus senhores. Porque os seus senhores queriam matá-los só por esporte, porque não tinha sentimento, não sentia nada, era pior do que animal. E nós, ao tempo de Jesus, a mulher tinha um átrio no templo abaixo dos animais. Então, o templo de Jerusalém, os animais ficavam num degrau superior à mulher, porque a mulher era menos do que um animal. O homem podia apedrejar até a morte uma mulher. Não foi a história que Jesus mostrou? Mas o que ela fez? Ele perguntou. Ah, ela foi adúltera. E quando Jesus, mas cadê o adúltero? Viram bem? Foram saindo um por um, bem descaradamente, com cara de pau mesmo. Os homens daquela época,
que disseram que ela era adúltera. Mas para ela adulterar, tinha que ter alguém que fosse adulterar com ela. Mas a mulher era errada. E Jesus veio e disse: quem é daqui que nunca cometeu um pecado? Dizendo o quê? Que eles eram pecadores e que ela poderia também ser perdoada. Porque eles estavam sendo perdoados pela sociedade da época. Porque eram homens. Então, essas sementes que caem ao longo do caminho, meus irmãos, querendo ou não, nós vamos precisar juntar. Querendo ou não acreditar na espiritualidade, vai acontecer, um dia nós vamos desencarnar. Eliseu Rigonati, um dos vultos do movimento espírita, um grande médium do Rio de Janeiro, quem ainda não leu o Evangelho das Recordações, estudando a mediunidade, que leia, que são obras lindas de doutrina espírita. Eliseu Rigonati foi visitar, foi num jantar na casa de um amigo dele. E nessa noite estava ele, o amigo dele, vários outros trabalhadores da casa espírita, mas tinha uma pessoa lá, bem conceituada na sociedade, um homem de muito dinheiro, e começou a fazer inquirições sobre a doutrina espírita a Eliseu Rigonati, e ele falou: olha, senhor, querendo ou não, um dia nós vamos desencarnar, e quando o senhor desencarnar, o senhor, se quiser, venha dizer para mim se o senhor for antes de mim. Passou o tempo, Eliseu foi trabalhar na casa espírita. Uma noite, uma entidade espiritual se aproximou. Ô, Eliseu, tudo bom? Tudo bem. Lembra de mim? Aí o Eliseu disse: quem tu és? Eu sou fulano de tal, que jantou naquela noite na casa do teu amigo, fulano assim. E contou. Aí ele disse: ah, tá. Ele só disse isso. E ele falou para o Eliseu: eu só vim te dizer uma coisa. Tudo que tu falastes da espiritualidade é verdade. Eu desencarnei há 2 anos atrás. O Eliseu Rigonati não sabia. E hoje eu estou no mundo espiritual aprendendo muitas coisas que eu na Terra achava que eu sabia. E uma das primeiras é o Evangelho de Jesus. Olha o conhecimento, nós temos esse conhecimento. Será que nós temos esta base de sustentação evangélica, de chamar Jesus de Nazaré como nosso querido e grande irmão? Orar a Ele e rogar proteção para a nossa família, falar para os nossos filhos que Jesus está conosco, não ter vergonha de dizer que somos cristãos, porque todo cristão pode ser espírita, evangélico, ou pode ser católico. Até ateu, tem ateu que é mais cristão que nós. Desde uma vez que ele seja caridoso, educado e faça o bem, é um grande cristão. Porque, na grande verdade, Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, ela diz que nós temos um objetivo na vida: encontrar o reino de Deus dentro de nós. E Jesus falou isso no Sermão da Montanha. Vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de nós. A parábola do semeador é uma história que Jesus conta para nós reflexionarmos em torno desta grande reforma íntima que nós precisamos fazer. Nós iniciamos a vida agora, no Brasil. Nós estamos numa quaresma de toda essa programação das nossas vidas. Nesses 40 dias de jejum que nós conhecemos, vamos falar do bem. Este jejum é para aprendermos que somos filhos de Deus, herdeiros de um grande universo e de coisas boas. Que nós possamos pegar em casa o Evangelho e estudar com os nossos filhos. Falar na hora do almoço, na hora da janta, fazer uma prece. Eleva o teu pensamento, meu filho. Ah, não, eu estou muito atribulado porque eu vou fazer uma prova. Então vamos orar juntos. Isto é o que nós fazíamos na época de Jesus. Qual israelita que botava a mão num pão sem antes de orar?
Qual era o hebreu que orava só depois de dormir? Nós entrávamos na nossa casa e orávamos a Deus pela lei e pelos profetas. A partir de então, começamos a conhecer a Boa Nova, e muitos de nós fomos sacrificados e queimados nos circos de Roma. E hoje estamos dentro de uma grande casa espírita, aonde é um grande hospital que renova as nossas emoções, que retira dos nossos pensamentos, enquanto estamos sentadinhos, quietinhos, a vontade de não querer mais viver, os sentimentos de pouco caso comigo mesmo. Muitos de nós entramos na casa espírita, não quero mais nem me olhar no espelho. Mas se Deus te deu um corpo, mais ou menos, ame-o. Se Deus te deu um cabelo que tu não gosta, ame-o. Eu estou aprendendo a amar o meu. Então, nós precisamos entender Deus desta forma. Nós precisamos entender que Deus não está só aqui ou dentro da Igreja Católica. Deus está dentro da nossa casa. Abramos as nossas janelas para Ele entrar. Abra a porta do seu lar e deixe Jesus entrar. Esse é o pedido da espiritualidade. Brasil, onde está o vosso coração? O coração da cruz do Evangelho nos céus. Onde estamos nós, brasileiros? Ensarrilhemos as nossas armas, diz Jesus a Reliu. Quando entra na Palestina e diz Reliu, encontrei a terra prometida. Olhemos para frente, meus irmãos. Deus está conosco. Coloca as suas mãos de luz sobre os nossos lares. Ouça e veja quem tem ouvidos de ouvir. Esta foi a maior profecia do maior profeta hebreu, que nós na Palestina amávamos, Isaías. Então hoje, façamos com que este amor possa entrar nas nossas vidas, nos nossos corações. Que assim seja. Agradecendo a palestrante da noite, esperando que as palavras que ela trouxe caiam em terra fértil, não caiam sobre os espinhos, sobre o caminho pedregoso, muitas vezes, e acabe se perdendo. E a palavra que nós ouvimos aqui, ouçamos durante a semana, repercuta não no nosso ouvido físico, mas no nosso sentido interior. Que as nossas almas saiam daqui pensando na mensagem. Semeador, não semeie em terra imprópria. Vamos fertilizar a palavra da noite de hoje. Vamos orar. Orar pelos nomes que estão nas urnas. Orar por nós mesmos, pelo nosso país, pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos, pelos doentes nos seus lares ou nos hospitais, pelos que estão nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos vícios, no tabagismo, os alcoólatras. Vamos orar para que este mundo
possa ser melhor amanhã do que foi hoje. Vamos orar, repito, por nós mesmos, para que recebamos a palavra de Jesus em terra fértil. Vamos à magnetização das águas. As águas que estão sobre as mesas, pela nossa invocação, vai receber neste momento os fluidos salutares que se fizerem necessário àqueles que dela fizerem uso. Nós sabemos que o universo é energia e nós transformamos as nossas energias em energias do amor, da paz, da saúde. E invocamos os bons espíritos, principalmente aos espíritos curadores, para que transmitam aquelas águas que estão sobre as mesas as energias necessárias. Vamos passar ao passe coletivo. O passe também é uma transfusão de energia. Da energia cósmica, os bons espíritos retiram agora e jogam sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre esta casa, sobre os nossos lares, energias do bem. Nós recebemos de braços abertos as energias do passe coletivo desta noite. Vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como ela já é feita nos mundos superiores. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e a glória hoje e sempre. Agradecido a presença de todos nesta casa, encarnados e desencarnados, nós damos por encerrado os trabalhos desta noite, lembrando que esta casa tem palestras abertas às quintas e segundas-feiras. A todos uma boa semana.